Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, na verdade eu meditei até o verso de número 20, desde o verso 1 ao 20, porque para mim os principais personagens do texto estão inseridos até o verso de número 20, e a principal informação do texto para mim está até o verso de número 20. Quando os irmãos puderem, se o horário permitir, nós vamos decorrer aqui, nós vamos alcançar, os irmãos vão entender o que Deus colocou no meu coração. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que tem dois homens de Deus fazendo uma obra missionária. Um deles é o apóstolo São Paulo e o outro o apóstolo São Barnabé. A Bíblia diz que eles estão fazendo a obra, e porque eles estão fazendo a obra, a Bíblia diz que eles estão sofrendo retaliação e perseguição. Mas quem os chamou os garante. Porque enquanto você está na inércia, parece que nada acontece. Mas quando o céu aponta para você, te põe de pé para você fazer a obra, se prepare. Mas eu vou repetir, quem te chamou, garante. Foi ele quem te chamou. E detalhe, irmãos, quem são esses que se levantam na perseguição? O verso 2 vai dizer que são os incrédulos. Porque incrédulo é que nem capim. Se dá uma brecha, ele vai brotar. Mas eu vou falar uma palavra interiorando aqui. Deus tem um hand-up certo para colocar no capim e não deixar a obra de Deus ser impedida na tua vida. Eu quero ser boca de Deus para você, para a tua casa e principalmente para a chamada de Deus na tua vida. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem através da tua vida e da tua casa. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles estão sendo perseguidos por esses judeus incrédulos. Porque, pasme, meus irmãos, tem gente que sabe o que Deus tem através de você. De olhar de você, de ver você se apresentar a Deus, seja no louvor, na palavra, no cântico, enfim, como seja. Mas tem pessoas que percebem que se deixar você ir, andar, voar, ou chegar onde Deus quer, parece que tem uns ciúmes, parece que não quer, tem medo de você ser visto, tem medo de alguém te enxergar. Mas quem te chamou, garante, glórias ao nome de Jesus. Tem gente que tem medo, porque se você for visto, se alguém te conhecer, se alguém te ver, aí ficam com medo de alguém olhar para você, reconhecer você, e tem gente que fica com medo de perder o posto. Mas eu quero ser boca de Deus. Querem até fazer uma bolha para não deixar penetrar ou chegar até você, mas eu quero ser boca de Deus para dizer: Deus tem a agulha certa para furar essa bolha. Mas glórias a Jesus. Mas ninguém vai impedir o que Deus tem através de você. Se canta, deixa cantar. Se prega, deixa pregar. Se rege, deixa reger. O que é teu, e incrédulo não vai tomar o que Deus falou que é teu. Glórias a Jesus. Mas o texto diz que eles estão trabalhando juntos, Paulo e Barnabé. Uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é que só Deus consegue colocar dois homens de naturezas tão diferentes para trabalhar juntos. Um, se você for estudar, a Bíblia diz, até no texto vai dizer, que um é mais eloquente, o outro é mais tranquilo. Dois homens de natureza diferente, e Jesus coloca para trabalhar junto. Agora, por que dá certo, na verdade, né? Pessoas de naturezas tão diferentes, e Jesus coloca para trabalhar junto. Primeiro que Deus respeita. Primeiro que nós temos que entender em que parte do corpo nós somos e fazemos parte. Porque tem gente, irmãos, que é uma parte que não é dela. Mas só para você me entender, Paulo vai dizer, quando ele vai tratar do corpo de Cristo, o que seria os olhos se todo mundo quisesse ser ouvido? E o que seria ouvido se todo mundo quisesse ser boca? Tem gente que Deus chamou para ser olho, tem gente que Deus chamou para ser boca. Agora a Bíblia vai dizer que o corpo por si só ele tem que se socorrer. Quando coça as tuas costas, quem é que vai socorrer as tuas costas? Tua mão, que está ligado no braço, que está ligado no corpo. Ou seja, todo mundo tem a sua função. E tem gente que não entende isso. Tem gente que quer só ele. Tem gente que só ele canta. Tem gente que só ele prega. Tem gente que só ele sabe fazer. Mas você faz parte do corpo. Vale um glória por isso. Você faz parte do corpo de Cristo. Agora detalhe. Eu estou falando de partes do membro que a gente vê. Só que tem partes tão importantes que a gente não vê. O que seria do corpo se não fosse o nervo? Quem é que enxerga o nervo? Paulo vai dizer que os nervos têm que ser todos bem ajustados. Você já teve a experiência de levantar de manhã, está com dor no nervo da perna? Se até o nervo da tua perna estiver inflamado, meu irmão, se você não vigiar, você pisa em falso. A perna falta força, a perna cai. Nada contra, mas eu tenho um pouquinho de resistência com pessoas, por exemplo, que vai cantar, pregar, depois tira uma selfie e coloca na rede social. Preguei, Jesus salvou 50. Cantei, Jesus batizou 100, nada contra, eu entendo, mas tem coisas que acontecem, irmão, não é nem por muitos que estão no altar, com todo respeito à minha palavra, não me leve a mal, mas tem coisas que acontecem, não é nem por tudo de quem está com o microfone na mão, está tendo muita técnica de púlpito, muito verso decorado, muitas palavras já toda engomadinha, mas às vezes é o nervo que ninguém vê, que orou e disse: Jesus hoje batiza, Jesus hoje salva.
E Jesus faz por alguém talvez que ninguém nem é visto. Levantou de madrugada, quando acordou de manhã, disse: Senhor, hoje à noite vai ter. Usa o pregador por misericórdia, usa o cantor por misericórdia. Uma coisa eu peço: desça naquela casa por misericórdia. E talvez ninguém viu você orar, mas para você que orou para Jesus abençoar, louvado seja Deus pela tua vida, Jesus está abençoando. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. Sabe, uma das coisas que eu tenho que entender, irmãos, é a porção que Deus deu para cada um. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos inveja, picuinha e disputa nos altares. Ô Senhor, me ajuda a pregar. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos disputa, porque se nós não vigiarmos, num futuro não distante, tem igreja que já existe, parece que a pessoa pega o microfone já com o dom da disputa. Quem cantou antes, cantou muito, eu tenho que vir agora e cantar um pouco mais. Quem pregou ontem, pregou demais, hoje eu tenho que vir aqui e dar o meu melhor. Não, Senhor, se Deus quiser usar ele, a porção é dele. Se Deus quiser usar ela, é com a porção dela. Glórias ao nome de Jesus. Se todos nós entendêssemos isso, tinha menos inveja, disputa e picuinha no reino. Eu tenho um amigo que desde o dia que ele entrou a Jesus, desde o dia que ele aceitou a Jesus, foi o primeiro dia que ele entrou na igreja, até hoje, fazem 15 anos. 15 anos. Ele entrou com o cabelo desse tamanho, com roupa de roqueiro, um coturno no meio da canela, e ele entrou e ouviu a palavra. Gostou, Jesus alcançou, levantou a mão, aceitou Jesus. O que você quer ser? Quero ser pregador. Então vai orar que Deus vai fazer. 15 anos que ele entrou na igreja pela primeira vez. Esses dias ele estava pregando num plenário para 15 mil pessoas. Seguro glória. Em 15 anos que ele entrou a primeira vez na igreja, pregando para a multidão de mais de 10 mil pessoas. Eu tenho 45 anos, prego desde os 14, fazem 31 anos que eu viajo o Brasil pregando. Eu nunca pisei naquele altar. E vou dar uma notícia: só se for por Deus, porque pelos olhos humanos eu nunca vou pisar. Só que eu quero te dar uma notícia: eu não posso olhar e dizer: Senhor, por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta: porque a porção dele é uma, a minha é outra. Levanta a mão e recebe essa palavra. A porção que Deus te deu, você vai chegar onde Deus te prometeu. Você pode dar um glória por esta palavra. É por isso que, se todos nós entendêssemos o que está escrito em Atos 1:8, Jesus vai dizer na parte B do verso: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Paz, meus irmãos, tem gente que nunca vai sair de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Deus chamou para ficar em Jerusalém. Tem gente que Deus olhou e falou: não, vou deixar você conhecer o bairro do lado, vai até Samaria, vai até a Judeia. Tem uns que Jesus chamou e diz assim: eu vou soprar teu nome até os confins da terra. Agora, o que não me dá o direito é querer chegar nos confins da terra se eu nem passei por Jerusalém ainda. Oh, santo. Outra coisa, se Jesus me chamou para chegar nos confins da terra, eu não preciso atropelar ninguém. Fica tranquilo. Se Jesus chamou, pode dar glória que você vai chegar aonde Jesus chamou. Você sabia que tem gente, irmão, eu vou dar departamentos aqui, mas pelo amor de Deus, não me tenha por mal. Você sabia que tem irmãos que nunca vai sair da cantina? Você sabia que tem irmãos que nunca vai sair do estacionamento? E não é porque não tem qualidades e virtudes, é porque Jesus chamou para colocar lá. Só que lá está sendo um instrumento na mão de Deus. Só que isso não dá o direito de dizer que eu estou com o microfone na mão, eu sou maior do que o porteiro. Não, senhor. Maior aqui é ele, por ele, para a glória do nome dele. O Deus que visita o altar é o Deus que visita a cantina, é o Deus que visita os banheiros para quem limpa, é o Deus que visita a portaria, é o Deus que visita a garagem da igreja. Você pode dar outra glória melhor do que esse que você deu. É Deus quem faz. Conheço um irmão, já dorme no Senhor, irmão Joaquim, morreu com 85 anos de idade. Quantos anos eu disse? Chegou da Bahia com 24, com 25 entrou na igreja e aceitou Jesus. Começou a frequentar o culto. O pastor chamou ele e falou: irmão Joaquim, de semana tem poucas pessoas na igreja, principalmente homem. O senhor pode ficar na porta tomando conta da porta? Posso. Ficou de pé na porta a primeira vez com 25 anos de idade. Morreu com 85. Aonde ele estava? Na porta. 60 anos de pé na porta. Eu nunca vi o irmão Joaquim murmurar. Eu nunca vi o irmão Joaquim dizer: chegou ontem, está lá em cima e eu ainda continuo aqui. Tem gente que Jesus chamou para deixar na porta mesmo lá. Mas não quer dizer que quem está no altar é maior do que quem está na porta. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O irmão Joaquim viu crianças nascerem. O irmão Joaquim viu a criança crescer. O irmão Joaquim viu a criança que ele viu nascer, entrar no departamento infantil, ser promovido para o adolescente, ser promovido para o jovem, ser promovido para o corpo de obreiros. O irmão Joaquim viu a criança que nascer, começar a namorar, noivar e casar. O irmão Joaquim viu aquela criança que nasceu ser pai. O filho daquela criança que ele viu nascer, crescer. O pastor da igreja virar para aquela criança quando ficou jovenzinho e disse: gruda no irmão Joaquim. O irmão Joaquim vai te ensinar como que vai ser um cooperador. Ele viu o pai de quem ele ensinou a nascer e ele fez um filho um bom cooperador. Seguro glória, que foi tão bom que foi para o diácono, que foi tão bom que foi ao presbitério, que foi tão bom que chegou a evangelista, que foi tão bem ensinado na base que chegou a pastor. E detalhe, um dos que o irmão Joaquim ensinou virou presidente do irmão Joaquim. E o irmão Joaquim está onde? Na porta.
Melhor lugar para você ficar é onde Deus te colocou. Tem gente que quer o palácio, mas prepare um glória. É melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio. Fica onde Deus te colocou. Ah, lava show. Um dia, pastor Joinville, irmão Joaquim perdeu as forças. Artrite, artrose, osteoporose, coluna afetada. Trabalhou no peso a vida inteira. Mas um dia o irmão Joaquim perdeu as forças de ir para a igreja. Cheguei em São Paulo, as irmãs do Circo de Oração, porque esse irmão foi porteiro da igreja onde minha mãe vai. Circo de Oração da igreja falou: irmão Isaías, nós vamos visitar o irmão Joaquim. Quem não ama o irmão Joaquim? Eu quero ir. Chegamos na casa do irmão Joaquim, entrevado em cima da cama. Mas ele disse: eu não quero ninguém no meu quarto. Eu faço questão de muito esforço levantar e sentar na sala com os meus irmãos. Os filhos pegaram o irmão Joaquim, colocaram na cadeira dele na sala e de repente ele chorou. Olha o que ele disse, irmãos. Segura o glória. Se for para soltar, solta com vontade. Ele disse assim: ô irmãos, que saudade da igreja. Aí a lágrima começou a descer. Ele disse: como eu tenho saudade da igreja, de chegar mais cedo e passar um paninho no banco. Se tiver pó no banco, os irmãos não pegam pó. Não, segura o glória. Vai enchendo o peito aí. Que saudade da igreja. Saudade de chegar mais cedo na igreja e ver se tem copo nos bebedouros para os meus irmãos beber água. Eu estou com saudade da igreja, de ver se o banheiro está em dia para os meus irmãos usar. Que saudade da igreja. Mas eu perdi as forças, não tenho mais força, meu corpo não ajuda. Tem hora que eu olho para o relógio no dia de culto, eu fico chorando. Senhor, eu queria estar tanto na tua casa. Uma das irmãs que estava sentada na poltrona, Deus tomou ela, deu um salto. Deus tomou a boca daquela mulher e disse: homem, eu te digo que tu tem um memorial adiante de mim. Tudo que você fez está registrado diante de mim. Segura o glória e prepara o melhor. Mas para tu saber que eu te conheço, tu não tem força de sair da tua casa e na minha. Mas não temas, porque eu te visito todos os dias na tua. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. Fica no lugar que Deus te colocou. Entenda a porção que Deus te deu. A porção que Deus te deu é uma. A que Deus por Deus por teu irmão é outra. Só assim nós vamos entender como dois homens de naturezas diferentes Deus coloca para trabalhar junto e dá certo. Porque quando eu entendo a porção que Deus tem na vida do meu companheiro, vai dar certo. Porque pastor, irmão, não é igual evangelista. Não adianta um pastor querer ser evangelista. E não adianta um evangelista querer imitar pastor. Não chegou a hora ainda. O pastor tem a entoada dele. Não foi assim que nós ouvimos? Tem dia que parece que até o olho muda de cor. É a entoada. Tem dia que é... E não adianta o evangelista querer imitar, que não vai dar certo. Porque o evangelista não consegue... O evangelista é... Mas prepare um glória. O Deus que é glorificado na vida do pastor é o Deus que é glorificado na vida do evangelista. Paulo e Barnabé, totalmente diferentes. Você quer ver, irmão? Eu não vou nem falar da vida deles. Porque se nós formos falar, o horário não vai permitir. Mas Paulo, aquele homem que teve um encontro com Jesus no Atos 9, lá no caminho de Damasco. O maior perseguidor de igreja. O que ele mais queria era fechar as igrejas. Depois que ele encontra com Jesus em Atos 9, Jesus derruba ele do cavalo, Deus mudou ele. De querer fechar a igreja, Deus colocou ele para abrir a igreja. Só Deus faz isso. Outra coisa, um currículo invejável. Pega o que ele disse para os crentes de Filipos. Quem era ele? Quem era ele? E Deus resolveu soprar o nome desse homem. Você quer ver? Qual é o culto que você vai que você não ouve falar de Paulo? Se você não ouviu ainda a semana, está ouvindo hoje. Viu? Se você não ouve o nome Paulo, tu vê um texto que foi ele que escreveu. Se você não vê o texto, você vê um hino. E no meio da letra do hino tem uma estrofe, que tem alguma coisa que foi ele que escreveu. Por quê? Porque Deus resolveu chamar ele, soprar o nome. Um homem que Deus usou de forma poderosa. Um homem que alguém chega nele e diz: Paulo, vai socorrer o nosso irmão que está enfermo. Ele diz: eu não posso, estou fazendo uma obra grande aqui, eu não posso. Mas estão pedindo a tua ajuda. Senhor, eu não vou, mas o meu lenço vai. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Pedro na sombra, Paulo nas vestes, Jesus no corpo inteiro. Receba essa unção de Deus aí, aonde Deus quiser te usar, receba a unção. Para quem toca, para quem rege, receba unção na mão. Para quem prega, receba unção e o fervor na mente e no coração. Para quem canta, receba unção nas tuas cordas vocais. Não é cantar bonito para ficar dentro do ambiente, não. É para rasgar o céu, chegar no trono e o azeite descer. Alabaxou. Paulo um dia está pregando na igreja e a Bíblia diz que Eutico resolveu sentar na terceira fileira de janela. O que ele está fazendo na janela, irmão? O que ele está fazendo na janela? Porque tem gente que assim, tem tanto lugar para ele se ocupar, mas ele quer a janela. Eu tenho para mim que Eutico não queria perder o que estava acontecendo dos dois lados, nem dentro nem fora. Quando o negócio pega fogo, eu sou do manto. Mas quando o negócio não me agrada, eu vou para a terra. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Teve uma hora que ele vacilou e caiu. Vou fazer uma pergunta. Caiu dentro ou fora? Nota de rodapé. Você pode até ver alguém aqui de dentro cair, mas nunca aqui dentro. Se cair é sempre lá fora. Porque Davi vai dizer que aqui dentro é lugar de segurança.
Ninguém mandou sentar na janela. Sentou na janela, caiu para fora. Quebrou o pescoço, morreu. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas ela me dá liberdade. Paulo pregando a palavra, alguém cutuca o avental de Paulo e diz, irmão Paulo, lembra do moço sentado na janela? Quem sabe ele olhou e disse assim, mas cadê ele? Foi embora? Não, caiu, quebrou o pescoço, está agonizando e vai morrer. Irmão, que graça. Seguro glória. Eu fico imaginando o Paulo dizendo assim para os irmãos, irmão, fiquem em espírito de oração, que eu vou ali fora resolver um negócio rapidinho, eu já volto para concluir o texto. Ele chega lá fora, a multidão em volta, porque tem multidão dentro, mas também tem quem vem para ficar lá fora. Aí lá fora tem a roda. Ele chega na roda, pede licença, dá licença, irmão, que eu preciso voltar para o culto e concluir a mensagem. Moço, assim te digo, levanta, ao pescoço. Agora você me dá licença que eu preciso voltar. Só para desencargo de consciência, você quer ficar aqui fora, quer sentar na janela ou quer entrar para dentro? Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que isso. Sai de fora, vem para dentro. Sai da janela, vem para dentro. Aqui dentro é lugar de segurança. Então, um homem que Deus usou dessa forma, qual é o culto que você não vai ouvir falar dele? Agora eu vou em contrapartida aqui por causa do horário. E Barnabé, irmão? Eu estou para dizer que ainda este ano, no mês 9 do ano que nós estamos, tem crente que aqui ainda não ouviu falar o nome Barnabé este ano. Mas por quê, pastor? Olha, irmãos, eu vou falar na minha frase aqui. Um Deus chamou e soprou, fez ser conhecido. Outro Deus chamou e deixou no anonimato. Deixou quietinho. Mas isso não quer dizer que o ministério de Paulo foi maior que o de Barnabé. Porque Barnabé teve um ministério tão glorioso quanto de Paulo. Só que Paulo Deus chamou para uma porção. Barnabé chamou para outra. Só para os irmãos terem uma base, uma das coisas que eu gosto na característica de Barnabé, é que Barnabé, ele tinha uma virtude de ver nos outros virtude. E isso está faltando na igreja. É aqui, pastor? Não, é lá para as bandas de lá. Para cá, não. Viu? Tem gente que olha e só vê defeito. Só sabe criticar. Não sabe quanto custa, não coloca a mão, não canta o hino da harpa. Quer saber quanto custa? Canta o hino da harpa. Entra na batalha onde o fogo mais inflama, vem para dentro. Coloca o ombro aqui, como vai ver, como que é. Mas não, mas Barnabé tinha uma virtude. A virtude de Barnabé era olhar nos outros e não ver defeito. Ver virtude. É o que está faltando na igreja. Que Deus nos ajude a olhar para os nossos irmãos e além dos defeitos, nós conseguimos enxergar maior do que isso, a virtude. Barnabé, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer essa viagem com Paulo. O texto diz que na primeira viagem missionária vai ele, Paulo e João Marcos. João Marcos, alguém vai dizer que é parente de Barnabé. Tinha um grau parentesco, há quem diga que era primo. João Marcos é o filho da irmã Maria. Aquela que foi orar para Jesus soltar Pedro com a rode. Era filho dela, foi ele que escreveu o evangelho de Marcos. João Marcos foi junto, 2 homens de Deus, meu primo, Paulo, eu estou nessa aí. No meio do caminho, João Marcos disse, não, isso aqui não é para mim não. Eu estou achando que obra missionária é dormir em hotel, comer em churrascaria, esse negócio de tomar tijolado, isso aqui não é para mim não. Esse negócio de gente ficar me cortando pelas costas, enquanto o irmão está pregando o outro falando mal pelas costas, eu estou fora disso aqui. Você vai fazer o quê, João Marcos? Eu vou voltar para casa. É melhor ficar no ciclo de oração da igreja da mamãe. Meu Deus. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem, contando o que Jesus fez. Obras gloriosas. João Marcos diz, mas essa aí eu não vi não. Não, você já tinha vindo embora. Eu vou contar outra. Contou outra, isso aí eu também não vi não. Foi depois que você veio embora. Diante do testemunho dos dois, João Marcos diz, mas eu mais perdi do que vi. Quando eles reúnem para a segunda viagem missionária, Paulo diz, vamos Barnabé, vamos. João Marcos diz, eu estou dentro. Paulo diz, comigo não. Por que não? Covarde comigo não anda. Não trabalha. Não caminha. Irmão, não dá glória agora, estou chamando o irmão de covarde, porque você pode se constranger daqui 2 frases. Seguro glória. Porque às vezes a palavra vem, alguém grita, fala mesmo, Jesus, pega. E às vezes está pegando, é nós mesmo, né, irmão? Paulo diz, não, comigo você não vai. Por que não? Porque na primeira viagem missionária você nos abandonou. E eu não ando com o covarde. Eu não ando com quem pula fora do barco antes da embarcação chegar no porto seguro. Eu não ando. Barnabé entrou e falou, irmão Paulo, ele é meu primo, mas antes de ser meu primo, ele é meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo uns defeitos nele que ele tem mesmo, mas eu posso falar de você? Lembra quando botaram você para correr de Jerusalém? Lembra quando Deus te escondeu e dizer, seguro glória? Lembra quando você... Irmão, eu sou pentecostal, viu? Eu estou mandando tu segurar o glória, mas para tu entender o que eu estou falando. Mas se quiser, solta na banguela, deixa Deus trabalhar. Você lembra quando você ficou lá em Tarso, na tua cidade, de 16 anos e ninguém lembrou de você? Quando eu cheguei em Antioquia e vi o grande avivamento, eu falei, não, eu preciso de gente para me ajudar aqui em Antioquia. Deus me trouxe em espírito você na mente. Eu fui lá em Tarso te buscar. E não é porque eu sou bom, não. É porque o céu olhou e achou você. E eu fui lá. Quando ninguém acreditou em você, depois de Deus eu acreditei. Eu quero te dar uma notícia, irmão Paulo. O mesmo Deus que acreditou em você e o mesmo apóstolo que acreditou em você é o mesmo que acredita nele. Mas não adiantou. Paulo, aquele dia, estava com o olho de alguma cor. Me ajuda, Jesus. Paulo disse, mas mesmo assim comigo não vai. O embate foi tão grande, que Paulo disse, não vai. Barnabé disse, então eu fico. Quem sabe Barnabé disse, eu falo que eu fico, eu convenço Paulo. Então eu fico. Paulo disse, então fica. Eu vou com Silas. Barnabé disse, então eu fico com João Marcos.
Resumindo, os anos se passaram. A pergunta é, valeu a pena investir em João Marcos? Os anos se passaram. Paulo está preso em Roma, perto de ser decapitado. Ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, dizendo, Timóteo, meu filho amado, vem depressa ter comigo. Traga minha capa, traga meus pergaminhos. Não esqueça de João Marcos, que ele é muito útil para a obra. Lava show, se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que esse que você deu. Aquele irmão que talvez a gente olhe e não dá nada, é aquele que lá na frente vai te servir o copo d'água. Lava show. Mas vamos para frente? Vamos para frente? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu amo abrir parênteses. Jesus me levou para pregar em Tambaú, pastor Joinville. Tambaú é uma cidade que fica na região de Porto Ferreira. É uma cidade muito idólatra, mas não vem ao caso. Eu fui na casa dos meus tios, passei lá. Na época eu era solteiro. Passei 15 dias. Foi uma das maiores experiências que eu tive no começo do meu ministério. Pregar Jesus, batizar com o Espírito Santo. Jesus curar. A gente ir no hospital, chegar no hospital, criança convulsionando. Minha prima chegar e falar assim, está convulsionando, 13 anos, entrou na piscina escondida da mãe depois do almoço, está tudo retorcendo. Eu falei, coloca a mão no pé dele, porque as enfermeiras tudo em cima, os médicos, a mãe chorando, só sobrou o pé do menino para fora se retorcendo. Quando minha prima colocou a mão no pé, meu Deus, eu não vi a hora de pregar em algum lugar para contar essas coisas. Chegou a hora de eu vir embora, uma quinta-feira. Dobrei o joelho no centro da sala da minha tia e falei para minha prima, ore por mim. Quando eu dobrei o joelho, Deus tomou ela e falou assim para mim, meu filho, não vai dar tempo de tu desfazer a mala quando tu chegar na tua casa. Eu vou te trazer novamente nessa cidade dentro de poucos dias para uma grande obra. Tu chegarás lá, mas não vai desfazer a mala, porque tu vai ter que voltar. Peguei o ônibus, desci em São Paulo, cheguei quinta-noite, preguei. Sexta-noite, coloquei a mala no canto da casa, falei, amanhã eu desmonto a mala. Aí de manhã eu fui na consagração com a minha mãe, à tarde eu fui na tarde da benção, e à noite eu fui pregar. E a mala pronta. Quando eu cheguei à noite do culto que eu fui pregar na sexta, minha mãe disse assim para mim, sabe quem é que vai ficar noiva? Uma das tuas primas. Eu falei, mas quando? Amanhã. E nós vamos sair daqui de madrugada. Lembrei da profecia, não vai dar tempo de desfazer a mala. Mas o que eu pensei? Eu vou com os meus pais, mas não volto, porque eu vou ter que pregar. A obra é grande. Os irmãos de lá já me conheceram, vão me convidar bastante, não vai dar tempo, porque meu pai vai voltar rápido, eu vou ter que voltar para atender as agendas. É a grande obra. Chegamos na casa da minha tia, festa de crente é uma benção, como eu da glória. Começamos a trocar testemunho, porque o ímpio troca ideia, mas o crente troca testemunho. Jesus resolveu descer na sala, começou a falar com todo mundo, foram lembrar de orar pelas alianças, já era mais de 11 horas da noite, porque até os noivos entrou no mistério. Quando acabou de fazer tudo o que tinha que fazer, os irmãos disseram, eu preciso ir embora. Um irmão, minha tia morava tem um salão comercial, minha tia morava em cima do salão, uma casa alugada, de frente com a casa da minha tia, uma igreja católica. Descemos as escadarias para nos despedir dos irmãos, quando eu chego na porta, um dos irmãos que estava conosco na sala estava do outro lado da rua, na calçada da igreja, evangelizando um mendigo, deitado na sarjeta. Aí eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, os irmãos de Tambaú são fervorosos mesmo, dá uma olhada, já está evangelizando lá. De repente ele falou para mim, irmão Isaías, faz favor, o senhor vai ficar aqui na casa da sua tia? Vou. Então vem aqui, fala de Jesus para ele que eu estou com pressa. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp. Quem tinha telefone era gente de classe média para cima. A minha mulher estava me esperando, falei que eu ia vir aqui, no máximo 10 horas eu chegava em casa. É quase 1h da manhã e eu ainda não cheguei lá. Ela está preocupada, eu estou de bicicleta e moro do outro lado da cidade. O senhor pode falar de Jesus para ele? Quando eu olhei para o homem, irmão, eu falei, eu só não vou falar não para não escandalizar o irmão. Mas isso aqui não é para mim, não. Falei, não, irmão, pode ir em paz que eu falo. Ele tirou um bloco de folheto e disse, fica com o folheto para falar de Jesus para ele. O irmão montou na bicicleta, desceu a rua, virou a primeira esquerda. Eu disse, agora eu resolvo isso aqui. Falei, senhor, eu vou colocar uns folhetinhos no teu bolso e amanhã, quando o senhor estiver bem, o senhor lê. Jesus te ama. Ele abriu uma beirada de um olho. Eu vou descrever para os irmãos entender. Ele estava maltrapilho como um mendigo mesmo, um saco do lado, a barba batia no peito, cabeludo. Não sei dizer por causa da escuridão da noite se ele era branco, se era moreno, mas um senhor de cabelo bem grisalho, a barba batia no peito toda molhada, porque ele estava embriagado, babado. Aí eu falei para ele, eu vou colocar no seu bolso que Jesus te ama. Quando eu disse isso, ele falou assim, me ajuda a ficar de pé. Eu disse, senhor, o senhor não vai conseguir. Como que o senhor chama? João. Eu disse, e você? Isaías. Isaías, me ajuda a ficar de pé. Falei, meu Deus, falei, eu vou ajudar. Catei ele, coloquei ele de pé. Estava tão bêbado que eu fiquei com medo de deixar ele de pé, ele cair. Eu abri um pouquinho as pernas para ele não cair para os lados. Deixei ele um pouco para frente, cruzei, pus ele um pouco para trás, inclinado para trás, relado no muro da igreja, para não cair de bruço. E tão embriagado que estava. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas antes de você ir embora, vamos conversar um pouquinho. Eu falei, hoje eu não posso. Eu moro em outra cidade, amanhã de madrugada eu levanto para viajar cedo. E eu preciso entrar nessa casa porque daqui a pouco eu saio em viagem. Ele disse, então antes de você ir, eu posso te dar um abraço? Eu tinha acabado de comprar a camiseta na lojinha da irmã do bairro para ir no noivado. Não tinha nem pago a camiseta. Peguei fiado para pagar no próximo dia 10. Quando eu olhei para a barba dele e vi minha camiseta,
Falei, ô, seu João, ele não hesitou, ele se lançou e veio. Eu peguei ele pelo braço, coloquei virado para lá, coloquei a mão no ombro dele e disse, Jesus te ama, seu João. Na hora, o Espírito de Deus falou comigo, Isaías, cuidado, ele custa mais caro do que a camisa nova que você está vestido. E Deus no meu coração falou assim, ó, eis aí a grande obra. E ai de ti se tu voltar para a tua cidade sem falar o que eu mandei. E deixa ele te abraçar, porque o mesmo sangue que eu derramei por ti, eu derramei por ele também. Receba. Senti o gelo no peito, irmão. Soltei ele e falei, seu João, Deus te ama. Ele falou, eu sei. E aí começamos a conversar, resumindo. Ele falou, eu sou o presbítero desviado da Assembleia de Deus. Eu falei, seu João, e o senhor é da onde? Ele falou, sou de longe, sou de outro estado. Estou andando anos na rua. Tinha programa de rádio, era presbítero da igreja. Eles escolhiam nas festividades, escolhiam o tema. Jesus me dava o hino tema, mas um dia eu acreditei em mim, puxaram o meu tapete, eu estou aqui. Mas eu falei para ele, seu João, não tenho nem o que falar de Jesus para o senhor, porque eu sou um mero cooperador e o senhor é um presbítero, o senhor conhece a palavra. Aí ele disse assim para mim, Isaías, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vinha vindo andando pelas estradas faz uns dias, e eu falei para Deus no coração, Senhor, se o senhor ainda tem uma obra comigo, a primeira cidade que eu ver eu vou entrar, mas eu quero um sinal. O senhor vai usar alguém para falar que o senhor me ama, e eu não quero que esse alguém seja da cidade, seja de fora. Se isso acontecer, é porque o senhor ainda tem uma obra comigo. Eu falei, o senhor está aqui? Ele falou, eu já entendi, você tem que ir embora daqui a pouco. Eu falei, o senhor não quer voltar para Jesus? Ele disse, eu volto para Jesus agora, porque Jesus está dizendo para mim que ele tem ainda uma grande obra. Lava show. Fizemos a oração para ele, irmão, nunca vou me esquecer dessa cena. Ele não conseguia ficar de pé, de tão bêbado, mas depois da oração, ele parece que estava são. Ele pegou o saco, colocou nas costas, e ele foi andando daqui como nessa câmera. Ele falou para mim, Deus abençoe, Isaías, Deus abençoe. Um dia nós se encontra. Aí ele virou e saiu cantando um hino. Ele foi cantando, eu vou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Alabachou. Quando ele chegou na distância da câmara, eu fiquei olhando com uma das minhas primas, eu falei, meu Deus, eu achei que eu ia pregar em igreja. Quando ele chegou numa distância daqui na câmara, ele olhou para mim e falou, vai dormir que daqui a pouco você tem que viajar. Olha o que ele disse, e não se preocupa, Deus já te usou para fazer a grande obra. E calma. Se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que isso. Precisamos ter a visão de Barnabé, parar de ver defeito e ver virtude. E o nome de Deus vai ser glorificado. Você pode dar uma glória por esta palavra. O texto vai dizer, irmão, porque meu horário já deu, desculpa, mas eu tenho 5 minutos. Vem comigo. O texto diz que eles pregando o incônio, mas a Bíblia diz que os incrédulos perseguindo. Versículo de número 3, só para nós não pararmos no vácuo. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam pregando, e tinha perseguição, mas tinha alguém falando ousadamente. Vamos dizer junto, falando o quê? É difícil mexer com o incrédulo, mas coisa boa é mexer com um crente ousado. Crente ousado não tem obstáculo, meu irmão. Crente ousado não tem muralha, crente ousado não tem barreira. Crente ousado no nome de Jesus, ele chega, ele rompe. A Bíblia diz que eles falando ousadamente, mas o verso de número 7... vai dizer, verso de número 5, vai dizer que estavam fazendo um grande tumulto. Fazendo um grande o quê? Paulo e Barnabé pregando ousadamente quando o tumulto começou. Paulo olhou para Barnabé e falou, Barnabé, ninguém nem está ouvindo o que nós estamos falando. Só tem uma coisa que a gente tem que fazer aqui. O que é, irmão Paulo? Fugir do tumulto. Porque tem gente que gosta do tumulto. Mas Deus está dando a receita aqui. Ninguém te chamou para o tumulto. Mesa de reunião que sentaram para falar de você e você não foi convidado, Deus senta. Mas do tumulto Deus manda dizer, foge, eu não estou no tumulto. O texto diz que eles fugiram, e a Bíblia diz que eles foram para Listra, e quando eles chegam em Listra, tinha um varão coxo, desde o ventre da mãe, coxo, de ambos os pés. Paulo já chegou, porque onde chega, irmão? Ninguém abafa. O texto diz que Paulo chegou, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse, levanta-te direito sobre os teus pés. Olha o que a Bíblia diz, não fez fisioterapia, não foi no ortopedista, não precisou operar. Mas quando Paulo diz, levanta direito sobre os seus pés, levantou, saltou e andou. E a Bíblia diz que eles começaram a glorificar e pensaram que um era um Deus e o outro era Deus. Paulo, Júpiter e Barnabé era Mercúrio. E já quiseram fazer um altar para sacrificar eles. Paulo e Barnabé pulou para o meio da multidão e disse, não faça isso. Somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Só estamos pedindo uma coisa, que vocês se convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Que no tempo passado não deixou de vos abençoar com as bênçãos do céu. E Deus não mudou, Deus só quer que vocês se convertam. Enquanto o povo está querendo adorá-los, eles estão pregando para eles se converter. O povo ficou meio bagunçado, mas quem estava em Derbe perseguindo, chegou em Listra para perseguir. Daí diz o texto que fecharam Paulo numa roda. Fecharam Paulo e Barnabé. Paulo olhou para Barnabé e falou, Barnabé, vai dar hora da gente ter que fugir daqui. Porque eu estou vendo o rosto que mesmo que perseguiu nós em Derbe, está perseguindo nós em Listra aqui. Só que tem uma coisa, os perseguidores de Derbe percebeu que se deixar a roda aberta, eles fogem. Eles falaram, fecha na roda, que dentro da roda eles não fogem.
Paulo olhou para uma brecha e não achou uma brecha na roda. E diz o texto que pegaram pedra para jogar em Paulo. Paulo pregando e a pedra descendo. Paulo pregando e pedra no rosto. Paulo pregando e pedra nas costas. Paulo pregando e pedra no peito. E Paulo pensando, eu preciso fugir. Barnabé disse, cercaram nós. Paulo não tem para onde fugir. Paulo disse, se eu ficar de pé eu vou morrer na pedrada. Só tem uma coisa que eu posso fazer. O texto diz que ele cai no chão e finge de morto. Alguém pega a pedra e diz, dá mais uma. Não precisa dar não. Precisa dar não que já morreu. Pegaram Paulo pelo colarinho e saíram arrastando para fora da cidade. Diz o texto que jogaram Paulo para fora da cidade. E o verso 19 diz assim, pensando que ele tinha morrido. Aí o texto diz que no verso 20 os discípulos cercaram Paulo, todo mundo olhando para Paulo. Paulo abriu a beirada do olho e diz, os perseguidores estão aí? Não, não me mataram ainda não. Prepare um glória, pode até ter pedra, mas Deus te chamou para te colocar de pé. Receba essa palavra. Aleluia. Eu tenho um pé de manga lá no quintal em Catanduva. Tem o Joãozinho o pé de feijão, pastor Isaías o pé de manga. Primeiro ano que a manga começou a produzir, um dia eu saí na varanda, olhei para o quintal, meu filho pequenininho com uma pedra olhando para uma manga. E eu de longe olhei para ele e falei, ô obreiro, ei, o que você vai fazer? Pegar aquela manga. Falei, mas ela não está boa não, mas já está vermelha, é a cor e a qualidade, mas está verde. Ah, não joga pedra nela não. Por que você não joga no pé de limão? Me ensinou na prática, porque lá não tem nada. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Para quem vai gastar pedra se lá não tem nada? Eu quero jogar onde tem. E querem te matar, mas eu quero dar uma palavra. O diabo pensa que mata, Deus não deixa morrer. Eu vou encerrar aqui. Recebi um convite para pregar numa igreja. Uma pessoa que se dizia meu amigo, muitos anos isso. Falou, rapaz, você precisa conhecer a igreja que eu estou congregando. Pensa numa igreja pentecostal. Culto de ensino, no hino da harpa cai fogo. Falei, fogo é com nós mesmo, varão. Abre uma porta para mim lá. Eu vou te levar numa noite da bênção de quinta. Tu vai ver que culto. E me levou lá. Pregamos. A igreja abençoada. Deus abençoou. E eu saí feliz. Aí eu, para honrar a pessoa que me levou, os irmãos chegavam. As irmãs, irmão, você não pode dar seu telefone, porque eu sou do círculo de oração. Você dá seu telefone, que na festa nós queríamos convidar o senhor. E o irmão que me levou do lado, me blindando. Irmão, o irmão está cansado. Falei, irmã, depois pode pegar com ele é meu amigo. Os jovens, pastor, somos dos jovens, é meu amigo. Porque o pastor é meu amigo, só pegar o telefone com ele. Cheguei em casa e falei para minha mãe, quando eu voltar naquela igreja, eu quero levar a senhora. Pensa num culto que parece congresso. Passou 2 anos. Você voltou lá? Nem eu. Falei, eu pensei que eu preguei muito, não preguei foi nada. Mas um dia eu encontrei um pastor, amigo, virou para mim e falou, rapaz, eu estou atrás de você. Eu fui trocado de igreja e quero te levar para você pregar na igreja onde eu estou pastoreando. Eu falei, onde o senhor está? Em tal lugar. Era a igreja. Aí eu nem tive coragem de falar para o pastor que eu já tinha ido lá. Porque vai que ele chega na igreja e fala, vou trazer o fulano e não gostaram. Eu queria voltar na igreja. Ele, vamos marcar um domingo? Vamos. Marcou o domingo. Cheguei na porta da igreja, a igreja, aqui do outro lado da rua, um paredão, um muro alto. Coloquei meu carro ali. O porteiro, um obreiro bem escurinho. Põe um pouquinho mais. Bem escurinho. E na porta da igreja um poste de luz. Só que aquela luz aquele dia estava queimada. Eu estacionei meu carro, fechei a porta do carro. Quando eu olhei para a igreja, o irmão olhando no escuro para mim assim, ó. Aí eu confesso que eu fiquei assustado. Falei, ele vai me entregar uma revelação. Eu não sei o que é. Aí ele veio, desceu um lance de degrau, desceu o segundo, desceu na guia. Eu fui me aproximando. Aí ele falou para mim, é o irmão Isaías? Falei, sou eu. Pai do Senhor, irmão. Ele falou, amém. O senhor está vivo? Esse cara sou eu. Ele falou, rapaz, eu falei, eu estou vivo, o senhor está me apertando, estou vendo que o senhor está olhando assustado, pensei que era uma revelação. Ele virou para mim e falou, não, irmão, quanto que a igreja andou atrás do senhor. A esposa do pastor que foi embora, o líder dos jovens, as irmãs. Eu falei, mas o fulano tem meu telefone, o fulano não está mais aqui não. Eu falei, então é por isso. Não, ele estava aqui na época. O irmão Isaías. Teve uma hora que ele disse, vocês não estão sabendo não. Isaías morreu, velho. O sangue de Jesus tem poder, vai matar outro. Falei, ele falou que eu morri. Falou. Ele falou, inclusive eu falei do senhor. Olha o que ele disse. Eu falei do senhor. Falei para minha esposa, sabe por que Jesus levou aquele moço tão novo? Porque Jesus viu que ele não ia ficar firme e levou ele para a glória. Falei, não, varão, eu estou firme, eu estou aqui. Sabe o que é isso, irmão? É os irmãos de José. José diz, não precisa ficar com medo não. Vocês pensaram que ia me matar, mas eu estou de pé. Eu vou encerrar minha fala com uma frase. Pode vir pedra, pode leão rugir. Pode gigante afrontar, o vento pode soprar, o barco balançar, a onda chicotear. Prepare um glória, o diabo pensa que mata, Deus não vai deixar você morrer. Receba.